Há algo urgente acontecendo neste exato momento. Algo silencioso, invisível, mas tão real que está moldando o futuro da igreja, das famílias e da sua própria vida. A maioria das pessoas não percebe, mas já está acontecendo. E o mais impressionante, Pedro já tinha avisado. Ele escreveu uma carta que parecia escondida no tempo. Uma carta que muitos leem, mas poucos entendem. Uma carta que o inimigo odeia, porque quando você entende o que está dentro dela, seu espírito desperta, sua fé se fortalece, e você nunca mais volta a ser o mesmo. O que eu vou te mostrar hoje, poucos têm coragem de falar. Você precisa ouvir isso. Isso pode mudar sua vida. A carta de Pedro não é apenas um texto antigo. Não é apenas um conjunto de conselhos espirituais. É um alerta profético, uma convocação, uma chave espiritual enviada para a igreja em tempos de turbulência. Pedro escreveu para um povo que estava sofrendo, sendo pressionado, perseguido, confundido. Um povo que se perguntava: Deus ainda está comigo? Por que estou passando por isso? Por que parece que o mundo inteiro luta contra a fé? E talvez você tenha feito as mesmas perguntas hoje, mas existe algo ainda mais profundo. Pedro é uma carta que expõe verdades que o inimigo tentou esconder. Verdades sobre identidade espiritual, sobre sofrimento com propósito, sobre resistência, sobre a glória que se revela depois da prova, e sobre o mover silencioso de Deus nos bastidores. O que você vai ouvir agora não é uma teoria menos. É uma revelação espiritual que estava oculta para muitos e que agora está sendo exposta diante dos seus olhos. Se você está aqui, não é coincidência. Deus te trouxe para este momento. Pedro começa a carta de um jeito que poucos pregadores hoje têm coragem de começar, lembrando você de quem você realmente é. Antes de falar sobre dor, perseguição, provações ou qualquer ataque espiritual, ele toca no ponto mais profundo da alma humana, menos a identidade. Porque Pedro sabe que quando você esquece quem é, você perde a força. Quando você perde a força, perde o rumo. Quando perde o rumo, perde a esperança. E quando perde a esperança, tudo ao redor começa a desmoronar. Por isso, ele começa dizendo: vocês são estrangeiros, escolhidos, separados, santificados. Quando Pedro usa essas palavras, ele não está tentando motivar ninguém, nem falar frases bonitas para aliviar uma dor momentânea. Ele está revelando uma verdade espiritual poderosa que o inimigo tenta esconder todos os dias. Você não é definido pelo que vive, mas pelo que Deus disse sobre você. O mundo tenta te rotular. As pessoas tentam te limitar. Sua história tenta te acusar. Suas falhas tentam te paralisar. Mas Pedro te lembra: nada disso tem autoridade sobre a sua identidade. A única voz que realmente importa, a voz de Deus, diz que você é escolhido. Em outras palavras, Pedro está dizendo que você não é fruto do acaso, não é resultado de um erro. Não é alguém que está aqui apenas tentando sobreviver. Você é alguém separado, marcado e preparado para viver coisas que muitas pessoas jamais vão compreender. Há um propósito em você que incomoda as trevas. Há uma unção sobre você que desperta oposição. Há uma escolha divina sobre sua vida que te torna diferente, mesmo quando você não entende completamente essa diferença. E Pedro insiste: vocês são estrangeiros. Ele está dizendo que você não se encaixa completamente neste mundo, porque seu espírito foi moldado para algo muito maior. É por isso que certas coisas não te satisfazem. É por isso que você sente que existe algo além. É por isso que a dor te fere mais profundamente. E ao mesmo tempo, a presença de Deus te traz uma paz inexplicável. Você não é como um menos. E isso não é arrogância, é identidade espiritual. Ele continua lembrando que vocês são santificados, ou seja, separados, para um propósito específico. Não se trata de perfeição,
mas de direção. Não se trata de nunca falhar, mas de ser guiado por Deus acima das falhas. Pedro sabia exatamente o peso que a identidade espiritual carrega, porque ele mesmo havia sido alguém que negou Jesus, e mesmo assim, foi restaurado e chamado para liderar. Ele fala de identidade com autoridade, com experiência e com verdade. Por isso, Pedro começa pela raiz. Antes de olhar para o que você enfrenta, olhe para quem você é. Ele sabe que, quando você se lembra de quem é, nenhuma luta te define. Nenhum ataque te derruba. Nenhuma crítica te paralisa. Nenhuma queda te destrói. A identidade é a estrutura espiritual que mantém você de pé quando tudo ao redor parece desmoronar. Por isso, Pedro não desperdiça tempo. Ele te lembra do básico, que é justamente o que você mais precisa ouvir. Você precisava ouvir isso. Precisava lembrar que a dor não é o que te define. Precisava lembrar que seu valor não está no que você viveu, mas no que Deus determinou. Precisava lembrar que, mesmo quando tudo parece confuso, Deus nunca esquece quem você é, porque foi Ele mesmo quem te escolheu. A identidade é o primeiro pilar da fé. E Pedro crava isso logo no começo de sua carta, como quem coloca uma espada cravada no chão, marcando o território contra as mentiras do inimigo. Pedro revela que provações não são castigos, mas processos. Depois de firmar a identidade, Pedro entra em um dos temas mais difíceis da vida cristã: as provações. Ele escreve algo que muitos evitam pregar hoje, algo que parece duro, mas que carrega uma verdade libertadora. A fé precisa ser provada. Não porque Deus quer ver você sofrer, mas porque Ele está fortalecendo o que você não vê. E isso confronta diretamente a mentalidade moderna, que tenta transformar o Evangelho em um caminho sem dor, sem pressão, sem dificuldades. Pedro sabe que a fé que nunca enfrenta fogo não cria raízes profundas. A fé que nunca é desafiada não amadurece. A fé que nunca passa por tempestades não se prepara para o propósito. E ele fala com uma sinceridade espiritual tão poderosa que chega a incomodar. O ouro não fica puro sem fogo. Ele compara a fé ao ouro, uma das substâncias mais valiosas da terra, mostrando que aquilo que Deus colocou dentro de você tem um valor incalculável. O fogo não destrói o ouro, ele revela a sua pureza. Da mesma forma, as provações não destroem o cristão. Elas revelam sua essência, sua dependência de Deus, sua maturidade espiritual. Pedro está dizendo: não confunda fogo com abandono. Não confunda dor com rejeição. Não confunda a prova com punição. Deus não está te castigando. Ele está te preparando. Ele não está te machucando. Ele está te moldando. Poucos têm coragem de falar sobre isso, porque vivemos em uma geração que quer resultados sem processos, bênçãos sem responsabilidade, promessas sem preparação. Mas Pedro fala com clareza: a fé precisa ser provada. E isso significa que existem momentos em que Deus vai permitir que você atravesse o que não entende, para que você se torne alguém que Ele está preparando para o que ainda virá. As provações têm um propósito, e Pedro entende isso como poucos. Por isso, ele continua: vocês precisam entender que processos fazem parte da fé. E o que ele está dizendo é: o que parece silêncio é tratamento. O que parece atraso é alinhamento. O que parece dor é construção. O que parece abandono é capacitação. Deus não trabalha de forma superficial. Ele trabalha na profundidade, onde ninguém vê. E é justamente ali que Ele cria as bases espirituais da sua história. Você achou que era abandono? Não era. Era preparação. Deus estava te moldando enquanto você chorava, fortalecendo sua fé enquanto você se perguntava por quê. Você achou que era punição? Não era. Era lapidação. Deus estava removendo o que impedia você de avançar. Ele estava tirando pesos que você não podia carregar adiante. Era amor
não rejeição. Você achou que Deus estava em silêncio? Ele estava trabalhando onde seus olhos não alcançam, construindo caminhos que você ainda não vê, preparando respostas que você ainda não entende, e te fortalecendo em áreas que você nem sabia que precisaria. Pedro já sabia disso porque ele viveu esse processo intensamente, negou Jesus, chorou amargamente, e depois foi restaurado justamente no lugar da sua dor. Isso pode mudar sua vida se você entender. Provações não são o fim. Elas são o molde. São o processo por onde Deus prepara pessoas que vão carregar coisas grandes. A fé não cresce no conforto, menos cresce no confronto. Ela não amadurece na facilidade, menos amadurece na resistência. E Deus está construindo em você uma fé que suporta peso, que aguenta o chamado e que permanece firme. Essa é a fé que Pedro está ensinando. A glória que vem depois do sofrimento. Pedro então traz uma revelação que muitos esqueceram. O sofrimento do justo sempre produz glória. Ele diz, de forma tão direta, que não deixa espaço para dúvidas. Depois de terem sofrido um pouco, Deus os restaurará, os fortalecerá e os firmará. Essa frase é uma das promessas mais lindas da Bíblia e, ao mesmo tempo, uma das mais incompreendidas. Porque Pedro não diz se sofrerem. Ele diz depois. Ou seja, existe um tempo limitado para a dor e um tempo determinado para a glória. É como se Pedro estivesse olhando nos seus olhos e dizendo: a luta não é eterna. A dor não vai te destruir. O processo não vai te paralisar. Ele está declarando algo que talvez você precise ouvir agora. Existe um depois. Existe um depois da lágrima. Existe um depois do trauma. Existe um depois do silêncio. Existe um depois do deserto. E esse depois não depende de pessoas, circunstâncias ou do tempo. Depende apenas de Deus. Deus não desperdiça lágrimas. Cada gota que caiu do seu rosto foi vista por Ele. Cada noite que você tentou ser forte, Ele esteve presente. Cada oração silenciosa que você fez, Ele ouviu. Nada se perde, nada é ignorado, nada é esquecido. Pedro sabia disso porque ele viu Jesus restaurar sua vida, justamente onde ele tinha falhado mais profundamente. Jesus não desperdiça dores, Ele transforma dores em chamados. Por isso Pedro afirma: Deus irá restaurar. Isso significa que Ele vai devolver o que você perdeu. Reconstruir o que você viu desmoronar. Curar o que você achou que não tinha mais jeito. Ele vai fazer algo tão profundo que até as áreas que você escondeu serão tocadas. Deus é especialista em restaurar o que ninguém mais consegue alcançar. Onde a mão humana não toca, a mão de Deus opera. Ele também diz: Deus irá fortalecer. Isso significa que aquilo que te derrubava não vai mais te derrubar. Aquilo que te feriu não vai mais te machucar. Aquilo que te abalava não vai mais te paralisar. A força que Deus dá não é emocional, é espiritual, não é temporária, é permanente. Ele não apenas te levanta menos, Ele te sustenta. Pedro finaliza dizendo: Deus irá firmar. E isso é ainda mais profundo, porque mudar e crescer é uma coisa, mas permanecer é outra. E Pedro está dizendo que Deus não vai apenas transformar sua vida. Ele vai te colocar em um novo nível espiritual, onde você não vai mais voltar para trás. Há um momento em que Deus firma você de tal forma que aquilo que antes te derrubava não tem mais poder. Cada ferida que você enfrentou tem um propósito. Cada silêncio tem uma resposta escondida. Cada atraso tem uma preparação invisível. Deus não está atrasado. Ele está alinhando todas as coisas para que a glória se manifeste no momento certo. E essa glória não será apenas externa. Ela será vista dentro de você, na sua identidade, na sua fé, na sua postura, na sua força espiritual. O inimigo anda, mas Deus fortalece Pedro, então expõe uma verdade espiritual que muitos ignoram. Ele diz: o inimigo anda ao redor,
rugindo como leão, procurando a quem devorar. Isso não é metáfora poética. Menos é alerta espiritual. Pedro está dizendo que existe uma guerra acontecendo o tempo todo. Mesmo quando você não vê, o inimigo não está dormindo, não está distraído, não está brincando. Ele anda, ele observa, ele espera brechas, ele tenta atingir exatamente onde dói. Mas Pedro não para aí. Ele diz: resistam, permaneçam firmes, vocês não estão sozinhos. É como se ele dissesse: sim, existe um inimigo. Sim, existe luta. Mas existe também um Deus muito maior. E Pedro deixa claro que, embora o inimigo rodeie, Deus protege. Embora o inimigo rugisse, Deus sustenta. Embora o inimigo tentasse, Deus livra. Você percebe o contraste? O inimigo ronda, mas Deus fortalece. O inimigo ameaça, mas Deus sustenta. O inimigo tenta, mas Deus levanta. Não importa o tamanho da luta, menos o tamanho do Deus que está com você é maior. Pedro já havia experimentado isso quando Satanás pediu para peneirá-lo como trigo, mas Jesus disse: eu orei por você. E se Jesus orou por Pedro, ele também intercede por você. Você precisa ouvir isso. Se você ainda está de pé, é porque Deus te segurou. Se você ainda crê, é porque Deus preservou sua fé. Se você ainda tem esperança, é porque a mão de Deus te sustentou. Pedro sabe que o inimigo é real, mas sabe ainda mais profundamente que o poder de Deus é irresistível. Por isso ele não manda você fugir. Ele manda você resistir. Porque quem resiste em Deus não cai. Pedro está ensinando que, para cada ataque do inimigo, existe um fortalecimento divino. Para cada seta espiritual, existe um escudo de fé. Para cada acusação, existe uma palavra de Deus declarando quem você é. Para cada tentativa de destruição, existe uma promessa de restauração. O inimigo pode rugir, mas não pode tocar onde Deus protege. Ele pode cercar, mas não pode dominar. Ele pode tentar, mas não pode vencer. Pedro lembra que os irmãos no mundo estão passando pelas mesmas lutas. Isso não é para desanimar, é para fortalecer. Ele está dizendo: você não está isolado. Você não é o único, você não é a exceção. A luta não é sinal de fraqueza, menos é sinal de que você está no caminho certo. O ataque não é sinal de abandono, é sinal de propósito. O inimigo não persegue quem está parado, mas quem está avançando. Sua história não termina na dor, termina na glória 2. Pedro fecha sua carta com uma revelação poderosíssima. A ele seja o domínio para todo sempre. Ele não está apenas encerrando uma frase religiosa, menos ele está declarando uma verdade espiritual que redefine a sua história. Ele está dizendo que a dor não tem domínio. O medo não tem domínio. O passado não tem domínio. O inimigo não tem domínio. A única autoridade absoluta é a de Deus. Isso muda tudo, porque significa que nada do que você viveu foi suficiente para tirar você do propósito. Nada do que você enfrenta agora é capaz de parar o que Deus está fazendo. Nada do que você teme pode impedir o que Ele já determinou. Pedro quer que você entenda uma coisa. Sua história não termina na dor, termina na glória. A dor é parte do caminho, mas a glória é o destino final. E essa glória não é apenas a glória eterna no céu. É a glória da transformação, da restauração, da firmeza espiritual, da maturidade e da fé fortalecida. É a glória de olhar para trás e perceber que Deus esteve presente em cada detalhe, inclusive nos que você não entendeu. Pedro está dizendo que Deus conduz sua história com precisão divina, mesmo quando você sente que tudo está fora do controle. Deus tem domínio sobre o tempo, sobre portas, sobre processos, sobre pessoas, sobre ataques, sobre decisões, sobre circunstâncias. Ele não perde o controle, não hesita, não age tarde demais. Quando Pedro diz a ele,
seja o domínio. Ele está te lembrando que aquilo que te feriu não governa a sua vida. Aquilo que tentaram contra você não define o seu fim. Aquilo que o inimigo rugiu não determina o seu destino. O que você vive hoje não é o fim, menos é a transição. A dor não é permanente. Ela é o corredor para a mudança. O deserto não é seu endereço. É o caminho para a promessa. O silêncio não é abandono. É estratégia. Pedro quer que você entenda isso profundamente. Deus está conduzindo sua história com um amor tão profundo que até as partes difíceis têm propósito. Você pode não ver agora, mas há uma costura divina acontecendo por trás de tudo. Você pode não entender, mas Deus está alinhando caminhos que você ainda não percebe. Você pode não sentir, mas a presença dele está mais perto do que nunca. Pedro está dizendo que existe glória vindo. E quando a glória chega, você entende por que precisou passar pelo processo, pelo fogo e pela prova. Nada é desperdiçado. Nada é MB. Nada é aleatório. Deus transforma choro em força, dor em maturidade, queda em aprendizado, ataque em resistência, deserto em direção. Pedro está declarando que sua história termina na glória, porque ela está nas mãos de um Deus que não falha. O domínio é dele, não da dor, não do passado, não do inimigo. Por isso, Pedro encerra com esperança, com força e com profundidade. Ele não romantiza o sofrimento, mas também não glorifica a dor. Ele mostra que a dor tem propósito, o ataque tem limite, o inimigo tem fronteiras e Deus tem domínio total. E quando você entende isso, algo dentro de você se levanta com uma força que você não sabia que tinha. A carta de Pedro é um mapa espiritual para tempos difíceis. É um abraço divino para momentos de insegurança. É uma espada para momentos de ataque. É uma luz para momentos de confusão. É uma voz que te lembra: você é escolhido, você é sustentado, você é fortalecido, você é restaurado, você é amado. Nada pode tirar isso de você. Então, quando você olhar para sua vida e ver lutas, lembre-se, Pedro disse que o inimigo ronda, mas Deus fortalece. Quando você olhar para seu coração e ver dor, lembre-se, Pedro disse que depois da dor vem a glória. Quando você olhar para seu passado e ver falhas, lembre-se, Pedro disse que Deus restaura. E quando você olhar para o futuro e sentir medo, lembre-se, Pedro disse que Deus firma os passos. Sua história não está fora de controle. Sua vida não está perdida. Seu processo não é em vão. Deus está no comando. E se Ele está no comando, a dor não vence, o medo não domina, o inimigo não governa, e a glória é inevitável. Você não está caminhando para destruição, está caminhando para revelação. O que você está vivendo agora é apenas uma parte do caminho, não o destino final. Pedro quer que você termine essa carta não com tristeza, mas com convicção. Não com medo, mas com esperança. Não com dúvidas, mas com certeza. A certeza de que Deus está conduzindo tudo com perfeição. E quando Deus conduz, o final é sempre maior, sempre melhor e sempre cheio de glória. Portanto, levante sua cabeça. Lembre-se de quem você é. Lembre-se do Deus que te chamou. Lembre-se do propósito que te acompanha. A dor pode ter te ferido, mas não te derrotou. O inimigo pode ter rugido, mas não te venceu. O processo pode ter te cansado, mas não te quebrou. Deus está cuidando de cada detalhe, e a glória está chegando. E Pedro, ao lembrar você dessas verdades profundas, está desmontando uma das maiores mentiras que o inimigo tenta construir na sua mente, a de que sua história acabou. Ele sabe que quando alguém perde a esperança, perde força. Quando perde força, perde visão. E quando perde visão, perde direção. Por isso ele insiste, quase como um pastor que se recusa a ver suas ovelhas caindo, em reacender dentro de você aquilo que o tempo tentou apagar. Ele não quer que você viva guiado pelo que sente,
mas pelo que Deus disse. Porque o que Deus disse permanece, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Talvez você esteja lendo isso enquanto carrega cansaços que ninguém conhece, cargas que você não soube explicar, feridas que você não teve forças para expor. E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, fala exatamente para pessoas assim, exaustas, confusas, tentando parecer fortes, enquanto lutam para não desmoronar por dentro. Ele fala com a autoridade de quem conheceu a queda, a culpa, a restauração e a graça de quem negou Jesus, mas foi levantado por ele. Pedro sabe que pessoas feridas não precisam de julgamento, precisam de lembrança, precisam ser lembradas de que Deus ainda está escrevendo a história. E uma das coisas mais impressionantes na carta de Pedro é como ele trata a dor com sinceridade, mas nunca com derrota. Ele não romantiza o sofrimento, mas também não o amaldiçoa. Ele entende que a dor é um território onde Deus trabalha de maneiras que o conforto nunca poderia fazer. Ele sabe que existem valores, convicções e profundidades espirituais que só nascem no terreno da luta. E é por isso que ele não manda você desistir, nem fugir, nem se esconder. Ele manda você permanecer firme, porque é na firmeza que Deus molda gigantes espirituais. Talvez você tenha sido tentado a pensar que o que está vivendo é aleatório, desconexo, injusto demais para carregar um propósito. Mas Pedro te confronta com uma verdade espiritual. Nada que passa pelas suas mãos passa sem permissão. Nada acontece fora do olhar de Deus. E se Deus permitiu, Ele está usando, e se Ele está usando, Ele está formando. E se Ele está formando, Ele está conduzindo você para um lugar maior do que aquele onde você começou. A dor nunca é o fim do capítulo para os filhos de Deus. Ela é o meio pelo qual Deus lapida sua glória em você. Pedro também te lembra de algo fundamental. Você não foi chamado para sobreviver, mas para vencer. Não para rastejar, mas para caminhar com autoridade. Não para viver como alguém derrotado, mas como alguém que conhece o dono da vitória. Ele quer que você perceba que, enquanto o inimigo tenta te intimidar com rugidos, Deus te capacita com força. E essa força não vem quando tudo está bem menos. Ela vem justamente nos momentos em que você acha que não aguenta mais. É nesse ponto que a graça age, substituindo o seu limite pelo poder divino. E talvez você tenha sentido que Deus estava distante, quando na verdade Ele estava muito mais presente do que você imaginava. É que Deus trabalha em silêncio. Ele fortalece em silêncio. Ele prepara em silêncio. Ele constrói em silêncio. E o silêncio de Deus nunca significa ausência. Menos significa formação. Pedro aprendeu isso quando chorou amargamente após negar Jesus. Ele achou que tudo estava perdido menos, mas Jesus estava apenas preparando sua restauração. Da mesma forma, Deus está preparando algo em você, ainda que você não consiga ver. E quando Pedro diz que depois de terem sofrido um pouco, ele está te ensinando algo importante sobre perspectiva. Um pouco de Deus não é um pouco dos homens. Para nós, parece longo. Para Ele, é apenas o tempo necessário para maturar o propósito. Para nós, parece insuportável. Para Ele, é o processo exato que vai te equipar para a glória que está chegando. Deus nunca deixa você sofrer além do que é necessário. Ele só permite o tempo exato que vai produzir força, fé e profundidade. Pedro também quer que você entenda que existe um ciclo espiritual acontecendo. Dor, resistência, firmeza, formação, glória. Ninguém gosta do primeiro estágio, mas todo mundo quer o último. Ninguém deseja o fogo, mas todo mundo deseja o ouro. Ninguém deseja a prova, mas todos desejam a maturidade espiritual. E Pedro está te mostrando que a única ponte entre onde você está e onde Deus quer te levar é o processo que Ele permitiu. Não existe glória sem jornada. Não existe firmeza sem resistência. Não existe
vitória sem luta. E talvez, hoje, você esteja exatamente no meio desse processo. E isso é desconfortável, confuso e às vezes até assustador. Mas é nesse meio que as maiores transformações acontecem. É no meio do fogo que as impurezas saem. É no meio da tempestade que a fé se estabelece. É no meio da pressão que o propósito desperta. Você não está atrasado. Você não está fora do plano. Você está no exato ponto onde Deus está te moldando. Quando Pedro fala sobre o inimigo rondando, ele não está tentando assustar você. Ele está revelando uma realidade espiritual que explica muitas coisas que você sente. Por isso ele diz: resistam. Resistir não é passividade, é postura. Resistir é continuar orando quando a alma quer desistir. É continuar crendo quando os olhos não veem. É continuar avançando quando tudo empurra você para trás. E essa resistência não vem da sua força, menos vem da força de Deus sendo aperfeiçoada em você. Pedro deixa claro que a batalha é real, mas também deixa claro que a vitória é maior que a ameaça. Ele não nega o rugido do inimigo menos, mas exalta o poder de Deus. Ele não ignora a guerra espiritual, mas destaca a proteção divina. E ele faz isso porque sabe que muitos desistem por achar que estão lutando sozinhos. Mas você não está sozinho, nem por um minuto, nem quando sentiu que Deus estava distante, nem quando achou que estava perdendo, nem quando o silêncio parecia pesado. Deus estava ali, e continua ali. E ele termina lembrando que a história do cristão não termina na dor, porque a dor não tem autoridade final. Quem tem a palavra final é Deus. A dor pode participar da história menos, mas não escreve o último capítulo. O medo pode aparecer menos, mas não determina o destino. O inimigo pode tentar menos, mas não dita o fim. Deus tem domínio. Deus tem autoridade. Deus tem propósito e ele não perde o controle, nem por um segundo. A frase, a ele seja o domínio para todo sempre, não é só um encerramento bonito. É uma declaração espiritual. É Pedro dizendo: não importa o que você está vivendo, Deus governa. É Pedro dizendo: o que parece caos está debaixo da ordem divina. É Pedro dizendo: o que parece perda está servindo a um plano maior. Quando Deus governa, nada se perde, nada é desperdiçado, nada é mover. Ou você talvez esteja olhando para sua jornada e pensando: mas isso tudo dói demais, parece injusto demais, é pesado demais. Pedro não ignora isso. Ele não invalida isso. Ele apenas te lembra de que existe um final que você ainda não viu. Existe uma restauração que Deus já determinou. Existe uma força que Deus já liberou. Existe uma glória que está se aproximando. A dor é um capítulo, não é o livro inteiro. E talvez você precise ouvir isso hoje com mais força do que nunca. Deus está preparando algo que vai justificar cada lágrima, cada espera, cada silêncio e cada noite difícil. Ele está preparando algo que você não poderia receber sem passar pelo processo. Pedro sabia disso porque viveu isso. E agora ele quer que você creia nisso também, não com otimismo humano, mas com fé espiritual. A verdade é que existem níveis de glória que só são acessados por meio da prova. Níveis de maturidade que só nascem na pressão, níveis de autoridade que só são adquiridos no deserto. E Pedro quer que você entenda que você está sendo conduzido para esses níveis. Não punido, não abandonado, não esquecido, mas conduzido. Quando Pedro diz que Deus vai te restaurar, ele está falando de algo profundo. Restauração não é apenas devolver o que você perdeu, é devolver melhor. É sarar o que parecia incurável. É endireitar o que estava quebrado. É reerguer o que caiu. É te colocar de pé com uma força que você não imaginava possuir. Deus, ele não restaura para voltar ao normal. Ele restaura para levar ao sobrenatural. Quando Pedro diz que Deus vai te fortalecer, ele está falando de uma força espiritual que não depende das circunstâncias. Uma força que permanece
mesmo quando tudo tá incerto. Uma força que nasce do espírito, não do esforço humano. Uma força que sustenta, renova e levanta. Não é força emocional, é força divina. E quando Pedro diz que Deus vai te firmar, ele está falando de estabilidade espiritual, de um fundamento tão sólido que nenhuma tempestade consegue derrubar. Deus está te preparando para ser alguém inabalável. Não alguém que nunca sente dor, mas alguém que permanece mesmo sentindo. Alguém que não é movido pelo vento, mas pela verdade. Por fim, Pedro quer que você enxergue o que talvez os seus olhos não conseguem ver agora. Você está sendo preparado para um futuro de glória. O que hoje parece confusão, amanhã será clareza. O que hoje parece perda, amanhã será testemunho. O que hoje parece luta, amanhã será vitória. Você não está chegando ao fim menos, está chegando ao propósito. A história não termina na dor, termina na glória. Pedro é a carta que toda igreja precisa conhecer, porque ela te lembra que você é escolhido, você é protegido, você é chamado, você é sustentado, você é restaurado, e você é fortalecido por Deus mesmo quando não percebe. Nada na sua vida é coincidência. Nem este vídeo, nem esta palavra, nem aquilo que você está sentindo agora. Deus está agindo silenciosamente, profundamente e irresistivelmente. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like e se inscreva no canal. E não saia ainda menos porque tem outro vídeo aparecendo agora na sua tela, e eu tenho certeza de que ele vai abrir ainda mais os seus olhos para o que Deus está fazendo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.